Olá, meus caros, bom dia para você, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, tá? Eu tô aqui numa fazenda florestal bem próxima da minha casa, onde eu costumo às vezes vir fazer uma caminhada com a minha mãe, uma corrida, e aqui costuma ser umas boas reflexões, cara. E já tinha um tempo que eu tava querendo vir pra cá trocar essa ideia com vocês, mudar um pouco o cenário, né, cara? De repente respirar um pouco de ar puro. Aqui tem muito verde, onde tem muito verde você tem um ar muito mais limpo, muito mais gostoso de se respirar. Eu queria trocar uma ideia sobre algumas reflexões acerca da questão do jovem, né, cara? A gente tem falado bastante sobre a questão do jovem, sabe? Eu tava cortando, na verdade, o cabelo com o meu tio mais novo, e a gente tava trocando uma ideia sobre esses conteúdos de desenvolvimento, e a gente falando, cara, como hoje em dia o jovem, ele tem esse privilégio, né, de ter todo um oceano interminável de conteúdos na internet pregando o autodesenvolvimento, que o jovem hoje em dia, ele tem, cara, essa facilidade. Na nossa época, na verdade na minha época, né, quando eu tinha ali os meus 17, 18 anos, naquela época era 2009, 2010, tá? Nessa época, quem estava dominando a internet no Brasil era o PC Siqueira. Em 2010 veio o Felipe Neto com o canal Não Faz Sentido. Nada nessa época remetia a qualquer coisa de autodesenvolvimento e reflexões. O Felipe Neto e o PC Siqueira eram dois youtubers, né, bloggers, que faziam conteúdos extremamente sensacionalistas e nada proveitosos para o raciocínio lógico do jovem, tá? Então, naquela época, não tinha autodesenvolvimento propagado. Então, cara, você hoje em dia com 17, 18 anos caiu no meu canal, ou você assiste o Júlio Lobo, Ricardo Tomé do Projeto Conselho, você tem esse privilégio de você ter esse conteúdo todo à sua disposição. Isso é óbvio que não tira o seu mérito, tá? Porque na realidade que a gente vive hoje em dia, né, os tempos de hoje, você tem TikTok, com todo aquele oceano, cara, de conteúdo tóxico para tua dopamina, totalmente ruim, cara, terrível pro teu intelecto. Você ter essa cascata de conteúdo, mano, te sobrecarregando de todos os lados, de conteúdo extremamente depravado, ruim, que não agrega em nada na sua vida, só te atrasa. Você escolher assistir um conteúdo de desenvolvimento pessoal, isso é mérito seu. Você se condicionar a fazer o que tem que ser feito pro teu aprimoramento como ser humano, isso é mérito seu. Só que também é importante que a gente entenda, cara, que por mais que a gente tenha essa percepção de comunidade, e isso eu estava falando com o meu tio, a verdade é que o jovem, ele é programado para errar, tá? Se você tem 17, 18 anos, eu tenho certeza que você já está cometendo um monte de erro. Quando eu tinha 18 anos, eu cometi um monte de erros. Um dos meus erros, assim, crassos, de quando eu tinha 19 anos, 20, mais ou menos assim, eu acho que na verdade foi uns 22 anos, 21, foi ter comprado um carro. Sendo que eu tinha muito mal um salário que dava para bancar esse carro e não dava tanto conforto para eu planejar uma vida futura, sabe? Eu já quase entrei em financiamento de 30 anos de apartamento, porque eu queria, enfim, né, já construir rápido demais para poder morar com a minha namoradinha da época. Então eu cometi muitos erros, cara, muitos erros. Não ter iniciado investimentos cedo, não ter pelo menos me dado a chance de procurar investimentos. Naquela época já existia conteúdo sobre isso na internet. E eu não procurava nada sobre isso. Mas ao contrário disso, eu procurava rolês, saídas, baladas, enfim, qualquer coisa que pudesse ter um momento ali de extroversão e de estímulos com a minha namorada da época. E isso era um erro. Eu falo isso com vocês, meus caros, porque às vezes, cara, você vê um jovem aqui de 17, 18 anos agradecendo pelo conteúdo, e isso é maravilhoso. Aí muitos de repente podem se perguntar se de repente esse jovem não tem um pai e uma mãe. Aí aqui entra uma coisa muito interessante. Quando eu falo pra vocês que o jovem ele é programado para errar, é porque, primeiro, cara, o jovem ele tem uma percepção de valor muito diferente do adulto. O que pro adulto é prioridade, pro jovem geralmente não é. A prioridade do jovem é totalmente desalinhada com o que é prioridade para um cara de 30 anos, se você tem 18, por exemplo, tá? Fora o fato de que o adolescente, ele tende, e isso é muito verdade, a ver tudo como afronta. O adolescente, ele tem, cara, a maldição de achar que sabe tudo. E eu lembro que quando eu era mais garoto, que eu tinha os meus 17, 18 anos, eu já ouvia a minha mãe falar assim, os meus tios mais velhos falavam isso. O adolescente acha que sabe de tudo, não sabe de nada. Só que eles falavam, né, com um tom de afronta. E isso para o adolescente é extremamente complicado, porque o adolescente tende e ele vai ver isso como afronta. Se você confrontar um adolescente e a sua suposta sabedoria,
ele vai se sentir ofendido e vai repelir a sua opinião. E eu acho que é por isso que muitos jovens preferem escutar o meu canal, ou o canal do Lobo, ou do Ricardo Tomé, ou qualquer outro criador de conteúdo de desenvolvimento, porque a gente sabe como se comunicar com os jovens de uma maneira a fazer ele entender que isso é pro bem dele. De que a gente esteve nessa pele, a gente carrega muitas dores. Quando eu falo dores, não são, por exemplo, sofrimentos psicológicos, tá? Eu falo assim, muitos arrependimentos das coisas que a gente fez quando era mais novo, que a gente adoraria poder voltar e ter os 18 anos. Uma abordagem que todo pai, toda mãe deveria ter com seus filhos, né? Ou de repente seus tios com sobrinhos, primos mais velhos com primos jovens, é a gente entender que, cara, a gente, se pudesse voltar hoje em dia com a idade de vocês, a gente iria fazer muito mais coisas, porque o que o adolescente muitas das vezes não entende é que 18 anos aos 25, sobretudo se você é homem, irmão, é fase de construção. E se eu falo para vocês que o adolescente ele é programado para errar, é porque nessa idade também é a fase do descobrimento. É muito cruel, tá? Que a fase do descobrimento se dê justamente na mesma raia, praticamente, que a fase da construção. Porque aí você colocar um adolescente para racionalmente decidir se abdicar descobrimento e priorizar a construção, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se esse jovem não tiver pessoas ali com afinco para direcionar esse jovem a dar uma perspectiva para ele sábia, do jeito certo, que já é muito difícil você achar a gente que sabe fazer isso, esse jovem ele vai errar. E vai errar erros assim, tão elementares e tão cruciais, que isso pode de repente jogá-lo na mesma mediocridade que consome, cara, 99% das pessoas que você conhece. Se as pessoas que você conhece, elas estão na mediocridade, elas têm muita percepção de valor sobre bens materiais e nunca sobre investimento, enquanto que para elas bem material é barato, sobretudo se for do gosto delas, e um curso é caro, é porque elas têm a percepção de valor distorcida. E se elas têm essa percepção de valor distorcida, é porque elas são frutos desses mesmos erros que consomem, sabe, a maioria da população. E eu não falo só brasileiro, eu falo mundial, tá? Você conseguir fazer um jovem ter aquele gatilho, aquele despertar de que, cara, você tem 18 anos, é construção, irmão. Você conseguir despertar aquela faísca no jovem, aquela chama por construir. Claro, tendo equilíbrio para também curtir a vida e não se abdicar da vida, se ele conseguir despertar para isso, ele decola. Esses jovens que vocês veem na internet, milionários, de repente muitos deles já tinham uma estrutura familiar um pouco melhor. Mas eu sei, cara, que muitos vêm de uma estrutura muito parecida com a minha, sabe? Que não são classe média, são pessoas de classe baixa, mas que têm uma certa estrutura de ter um pai que trabalha, uma mãe que trabalha, tios que estão junto ali dando um conselho ou podendo ajudar como podem, tem um teto, tem um computador em casa, uma internet, ou se não tem um computador, pelo menos tem um smartphone bom até, que pode ser usado para construir coisas na internet, conteúdo, sabe, ao invés de só assistir entretenimento barato. Muitos têm essa estrutura. Então, se você tem essa estrutura, cara, você tem como construir. E muitos desses jovens que despertam, constroem, tá? Muitos vêm de baixo, mas tem a estrutura mínima necessária para construir, que é uma internet em casa, um computador ou um smartphone, e, cara, um suporte de ter um pai e mãe que trabalha e fala assim, não, cara, beleza, você tá com 18 anos, trabalha aí para ajudar e tudo mais, mas se você não puder trabalhar, se você ficar 3 anos desempregado, você não vai morrer de fome. Você não vai ser expulso de casa porque você não está trabalhando. Então, sim, eu falo por A mais B que um jovem nessas condições, e isso é uma grande parcela absoluta da população brasileira, você não é uma pessoa que está atrás de todo mundo, que não possa construir também. Mas é aquilo que eu falei, esse despertar do jovem, ele é complicado de você fazer acontecer, porque o jovem está constantemente em conflito, sabe, entre escolher a construção em vez do descobrimento, cara. Como é que você, por exemplo, se abdica das festas, da bebida, dos estímulos, do sexo, para escolher, por exemplo, a construção? Você ficar lendo livros todo santo dia, de você ficar assistindo cursos gratuitos na internet todo santo dia, de você escrever, ficar criando coisas, gravando vídeo, editando, fazendo coisas que você podia estar, às vezes, no sábado à noite curtindo, você está ainda editando vídeo, cara.
Você fazer um jovem cheio de testosterona, cheio de libido, cheio de vontade, de desejo, se abdicar disso, grande parte da sua vida de jovem, e não é toda vez vivendo com cautela, mas fazer ele se abdicar disso aqui já é muito complicado. E ele erra, porque é assim que ele aprende e faz parte da construção. Mas se você tiver a capacidade de, sendo jovem, ouvir os mais velhos que têm um bom conselho, cara, você vai sair muito na frente. E aqui é que entra um ponto que eu queria levar pra gente encerrar esse vídeo. Jovem, adolescente, até você mesmo um pouco mais velho, tá? Não se trata necessariamente de saber escutar, mas quem você vai escutar, tá? Eu digo para vocês escutarem seus pais porque eles amam vocês, mas escutem pessoas que deram certo. Eu não posso dar conselhos sobre como ser rico porque eu ainda não sou. Eu estou na construção tanto quanto vocês, com 30, porque eu cometi esses erros, tá? Mas a internet, ela tá cheia de pessoas que já deram certo, que sabem dar bons conselhos. Escutem essas pessoas. Os meus conselhos também vêm dessas pessoas. Eu ainda não sou um exemplo financeiro, um exemplo de sucesso, não estou tirando foto num barco, mas eu estou passando para vocês conselhos que essas pessoas me deram, através de seus livros, de seus conteúdos. Então, cara, escutem, mas escutem as pessoas certas, tá? E, jovens, cabeça, o tempo está a favor de vocês. Usem o tempo de vocês com sabedoria e vocês vão muito longe, tá? Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.